Olá, eu sou o Rodrigo Rangel e trago aqui os destaques da mais nova edição da revista Cruzoé, que já está no ar. Nesta edição, nós temos duas capas principais. Em uma delas, trazemos uma reportagem de Sérgio Pardelas e Igor Gadelha sobre a escalada da guerra institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. A crise, que já se arrasta há algum tempo, chega agora ao ápice, com ameaças explícitas e demonstrações de força de parte a parte. Na outra capa da edição desta semana, o destaque vai para uma longa entrevista que eu fiz com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, em que ele revela detalhes inéditos de sua passagem pelo governo de Jair Bolsonaro e diz que a preocupação do presidente com o combate à corrupção fica só no discurso. Eu conto aqui alguns dos pontos principais da entrevista. Moro diz, por exemplo, que Bolsonaro deixou de vetar alguns itens importantes do chamado pacote anticrime para proteger seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, alvo de investigação do Ministério Público do Rio. Perguntado sobre a ABIN paralela, aquela suposta estrutura de espionagem que Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, teria tentado montar no Planalto no início do governo, Moro faz uma revelação. Diz que naquela época, o Ministério da Justiça recebeu um pedido informal para ceder um número significativo de policiais federais para a presidência da República. O Ministério não foi informado sobre o que esses policiais fariam no Planalto. Moro afirma que, felizmente, esse plano foi abortado. Em outra passagem da entrevista, o ex-ministro disse que o Planalto nunca se esforçou para transformar em lei a prisão em segunda instância, porque o assunto não interessava ao presidente da República. Ele afirma que a certa altura ouviu dentro do Palácio do Planalto que a soltura de Lula era interessante para o presidente Jair Bolsonaro. Ao esmiuçar as circunstâncias que o levaram a sair do governo, Moro diz que Bolsonaro é um presidente que não tem noção de limite e que está se aliando ao notório Centrão por medo de sofrer um processo de impeachment. Em outra reportagem desta edição da Cruzoé, o repórter Fábio Leite revela as movimentações financeiras milionárias do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, descobertas no curso de uma investigação do Ministério Público de São Paulo. É o próprio Fábio Leite quem nos traz mais detalhes sobre essa reportagem. Fábio, o que mostra exatamente essa investigação? Pois é, Rodrigo. Essa é uma investigação que foi aberta pelo Ministério Público de São Paulo no ano passado, para investigar a suspeita de enriquecimento ilícito do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, E no curso dessa investigação, a promotoria conseguiu a quebra, de sigilo bancário e fiscal do ministro, num período aí que vai de 2012 a 2017, que é o período onde ele teve uma evolução patrimonial considerada suspeita. Nesse período, saltou de 1,4 milhão de reais em 2012, quando ele tentou ser candidato a vereador em São Paulo e perdeu, para 8,8 milhões de reais em 2018, quando ele tentou se eleger deputado federal pelo Novo sem sucesso. Então, nesse período todo, o Ricardo Salles ocupou 2 cargos públicos aqui no governo de São Paulo. Ele foi secretário particular do ex-governador Geraldo Alckmin e depois secretário do Meio Ambiente aqui do estado. No intervalo dessas 2 passagens pelo governo, ele foi advogado. Ele atuou como advogado na iniciativa privada com um contrato exclusivo aí com uma construtora. Então, o que essa quebra mostra? A gente teve acesso a um documento, uma petição do Ministério Público, pedindo inclusive uma extensão de quebra do sigilo para o escritório de advocacia do ministro Ricardo Salles e da conta da mãe dele. Por quê? Porque nesse período o escritório de advocacia fez, pelo menos, que eu estou vendo aqui, 54 transferências que somam aí 2,7 milhões de reais, da conta do escritório para a conta pessoal do ministro. E aí o que chama a atenção é que 250 mil reais foram transferidos quando ele ainda era secretário particular do ex-governador Geraldo Alckmin, em 2014, e disse que estava afastado da advocacia. Ele só retomou a advocacia praticamente um mês depois, no fim de 2014. Então agora tem um pedido de extensão da quebra para investigar, para aprofundar essa investigação, sobre o enriquecimento ilícito, e o próprio promotor nesse pedido levanta a possibilidade, uma suspeita aí, de que o
ex-ministro Ricardo Salles tenha cometido crimes também de sonegação fiscal e possivelmente de lavagem de dinheiro. Aí seria teria que ser aberta uma nova investigação ali na esfera criminal. E até mesmo, por que isso é importante, né? Algumas pessoas questionam, mas ele enriqueceu como advogado na iniciativa privada. Se ele conseguir, né, comprovar isso, se a investigação mostrar que de fato foi só fruto dinheiro fruto do trabalho dele como advogado, ainda tem uma outra questão que também está sob investigação num outro inquérito, né? É que ele tenha feito ali tráfico de influência, advocacia administrativa, usando o status ou até mesmo o cargo público que ele ocupou no governo do estado para beneficiar essa consultora que ele defendia. Ele não tinha procuração para atuar nos autos, e ele atuava como um consultor jurídico. Então são dois inquéritos aí que investigam o ministro Ricardo Salles e cuja quebra, né, essa quebra já da conta pessoal, que mostra essas transferências todas do escritório e também da conta da mãe dele para a conta pessoal dele, essa quebra pode ajudar a elucidar a suspeita de enriquecimento ilícito e também essa outra investigação de tráfico de influência e advocacia administrativa. Vamos aguardar os próximos passos dessa investigação. Bom, também na edição desta semana tem uma reportagem de Duda Teixeira sobre os danos que a crise institucional e especialmente a falta de coordenação das ações de combate ao coronavírus tem causado à imagem do Brasil no exterior. A Cruzoé está disponível em www.cruzoé.com.br. Nós contamos com a sua leitura. Um abraço e até a próxima.